Fala, gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de conteúdo totalmente ciente. Dessa vez, Primo Rico falando sobre aposentadoria. Bora ver onde a gente vai parar. Como se aposentar em 7 anos começando do zero? Que loucura, hein? Vou te entregar o passo a passo no vídeo de hoje. A maioria... Deu a louca no gerente, ele tá distribuindo aposentadorias por aí. Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui no canal, não esqueça de curtir esse vídeo, comentar para engajar, espalhar a palavra por aí, além de olhar a descrição do vídeo, porque lá tem links em que você pode apoiar o meu trabalho, como a campanha do Apoia-se, a chave do Pix, caso esteja sobrando uma merreca por aí, ou quem sabe fazer os cursos que estão todos concentrados em um único link, com mais de 30 e tantas horas de conteúdo por apenas R$ 39,90. Beleza? Assim você também pode acabar me ajudando a, quem sabe, sonhar um dia, talvez, me aposentar, já que eu e minha geração sabemos que estamos lascados desde a reforma da Previdência realizada a partir do governo Temer, que nos impossibilita de não viver trabalhando até a exaustão, como sonha, ou sonhou, ou deseja o deputado Marcos Feliciano. Ai, que triste. Voltemos para o nosso excelentíssimo Primo Rico falando sobre como a gente vai se aposentar em 7 anos, começando do zero, ou seja, da condição que eu tô mesmo. das pessoas não consegue se aposentar rápido, por um simples motivo. A gente segue uma lógica que não tem funcionado no Brasil e no mundo. A gente entra na escola com um intuito, a gente acaba saindo de lá muitas vezes medíocre. A gente sai da escola e faz a mesma faculdade que todo mundo. A gente compete por empregos que não remuneram de forma digna. A gente passa 50 anos trabalhando até os 70 anos para se aposentar pelo INSS, com um salário medíocre, convenhamos. E essa é a estrutura da maioria dos brasileiros. E do mundo, pelo que você tinha dito. Mas não me parece ser um motivo muito simples. Eu não sei se você vai concordar comigo, pessoa que está acompanhando esse vídeo, mas é bastante complexo. Ele não apontou uma causa, ele apontou várias determinações, várias situações e várias condições. Em uma delas, talvez você se encaixe. Agora, ao mesmo tempo que ele falava uma coisa, as imagens não condiziam necessariamente com o conteúdo que estava sendo proposto no discurso. Por exemplo, uma pessoa que trabalha na construção civil provavelmente disputa essa função pouco qualificada e pouco valorizada dentro da divisão social do trabalho capitalista, porque não tiveram a possibilidade de acessar um ensino superior de educação formal. E trabalhar até a exaustão, até os 50, 70 anos nesse tipo de condição, por exemplo, de construção civil, não dá, né? Não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas o desgaste físico e o tempo de vida útil de alguém que está em um tipo de trabalho braçal extremamente extenuante é muito menor do que quem tem um tipo de formação e trabalho que exige menos essa força física e exige mais de outros tipos de relações do seu corpo e de atividades do dia a dia. Como dizer, por exemplo, uma pessoa que é advogada, uma pessoa que é médica e tal. E o custo dessa formação é muito maior, o que faz com que você não possa queimar esta peça do processo produtivo capitalista de uma vez. Tem que durar. Por isso que os caras vão trabalhando até os 80 anos, ainda que já estejam aposentados, e ainda colocam os filhos e as filhas para substituir eles. E isso a gente chama de rotatividade, substituição da força do trabalho, também rotação da força do trabalho. E eu gostaria de indicar para vocês um autor chamado Wim Dirkisins, que discute esse tema para a gente poder fazer uma análise de como funciona essa estrutura de uso da força de trabalho dentro do capitalismo. É muito interessante, muito bacana e que explicita mais uma vez as classes sociais, a divisão social de trabalho, que determina a posição que você está, que eu estou e as viabilidades que a gente vai ter de se aposentar ou não. Caramba, Primo Rico, você está possibilitando a gente a começar a ter consciência de classe a partir desse excelente vídeo sobre aposentadoria em apenas 7 anos. E eu gostaria de saber a fórmula mágica. Mas existe uma solução para tudo isso. E antes de mais nada, mas Thiago, estudar é ruim? Claro que não. A escola é bom, estatisticamente quem estuda ganha mais dinheiro do que quem não estuda, não é mesmo? Estudar é bom. Agora... vamos ver a classe social de quem tem a possibilidade de estudar numa sociedade desigual como a capitalista brasileira? Agora, estudar não te prepara para ser rico, convenhamos. Se eu te contar que existe um caminho para você fazer isso em 7 anos e não é uma fórmula mágica, não se aplica a todas as pessoas também, já saiba disso. Então não vem querer me julgar depois, falando, pra mim que tô passando fome não sei onde, não vai se aplicar para você. Desculpa, não vai. Não é para todo mundo e não vai ser fácil, mas é possível. Então não vi... Cara, duas coisas importantes nessa fala. A primeira, até agora era começando do zero para todo mundo, agora não é mais para todo mundo. Então foi um bait que eu caí na chamada do vídeo, porque eu achei que eu ia conseguir encontrar a fórmula para a minha solução de problemas. Poderia abandonar agora esse vídeo, mas eu vou continuar, porque a consciência de classe exige.
E a segunda coisa, ficou bem feio esse ponto, né? Ah, porque tô passando fome, não sei o que lá. Caraca. É nesses momentos da atuação, da interpretação, do botar pra fora umas coisinhas que estão lá dentro que a gente vai percebendo, né? O que mora dentro da cabeça que está sendo ocupada por um boné de casa de construção, de casa de materiais de construção, né? No vídeo de hoje eu vou te explicar como eu consegui me aposentar saindo quase que do zero em 7 anos e atingir a tão sonhada liberdade financeira. Mas Thiago, mas você atingiu a liberdade financeira e continua trabalhando? Sim, eu continuo trabalhando, mas por outra motivação hoje. Eu não conheço ninguém que ficou rico e parou de trabalhar. Quem disse que quer ficar rico para parar de trabalhar nunca fica, já parou para pensar nisso. E eu... Você já parou pra pensar o que você chama de trabalho? E a diferença qualitativa de trabalho, por exemplo, que você executa e que uma pessoa de construção civil executa. E vamos dizer que a pessoa da construção civil vai largar aí, todo mundo vai largar para ocupar outros tipos de funções seguindo aí suas dicas preciosas. Como a gente planeja e organiza a sociedade. Essa parte não vai importar muito, né? Mas agora, mais uma vez, o título é Como se aposentar em 7 anos começando do zero. E no meio do vídeo você fala quase do zero. Malandro é malandro, mané é mané. Eu vou te explicar como você pode fazer o mesmo. Então, antes de começar o vídeo, clique no botão de se inscrever e curta esse vídeo incrível para você se inspirar, talvez ter alguns direcionamentos, alguns insights diferentes e quem sabe um caminho que você mesmo possa seguir de forma parecida. Então é o seguinte... Eu me sinto meio idiota quando eu ouço ele falar. Não sei se você se sente também, parece que meu cérebro vai derretendo, pouco a pouco. 7 anos, 5 passos e o primeiro passo... Tira o print aí, ó. Como se aposentar em 7 anos do zero. Ele disse quase do zero. Você precisa decidir, primo rico. Ele é lúdico, mas extremamente importante. O passo 1 é: tenha uma visão, ok? Eu aprendi que existe uma diferença entre visão e vista. Vista é o que você está enxergando agora. A vista é uma função do ser humano, é uma função dos olhos. Você enxerga o que está acontecendo. A visão é uma função da mente. A visão, ela enxerga o que ainda não aconteceu. Ela cria na sua cabeça, primeiro, uma realidade que ainda não existe aqui fora, mas existe aqui dentro. E desenvolver uma visão é muito importante, porque a visão, ela vai te dar uma direção. A visão, ela vai agir como um combustível para que você possa ter coragem para você tomar atitudes que você vai ter que tomar, que caso a coragem fosse inexistente, você jamais conseguiria traçar. Então, para mim parece que realmente o primo rico ele é um visionário, porque vive numa realidade que está só em sua cabeça, mas ele tem coragem de seguir ela. O primeiro passo é desenvolva uma visão não de quem você é, uma visão de quem você pode se tornar. Porque se você não partir do pressuposto que você pode se tornar alguma coisa que você não é hoje, como você vai ter motivação e coragem suficiente para fazer algo diferente? Você vai se manter estagnado e vai dar a mesma desculpa que a maioria dos brasileiros dão, que dizem: ah, mas para mim não dá, mas eu não consigo, mas aqui o outro é diferente. E aí, se você parte desse pressuposto, já não adianta você seguir outro passo, porque é impossível. Se você diz eu não consigo, eu não posso, eu não faço, é claro que você não vai atingir. E essa visão... Mas se eu digo, significa necessariamente que eu vou atingir? Fica aí a pergunta. Precisa ser única. Por quê? Porque se você adicionar uma pequena sílaba antes de visão, que é di, você vai ter uma divisão e você vai ter 2 visões, 2 caminhos. Então não esteja próximo de pessoas que te façam dividir, que te façam ter uma divisão. Você precisa... É sério isso? Gente, se você conhece alguém que comprou o curso desse maluco, ou que segue as dicas desse mano, pede pra ele assistir esse breve comentário imbecil sobre a construção etimológica da palavra divisão. Por favor. Não é possível que isso aqui é levado a sério. E eu aqui sem poder me aposentar. O mundo é injusto mesmo.
precisa só de pessoas que te apoiam na visão que você construiu, de um ambiente favorável para te catapultar e não de um ambiente para destruir o que você acredita que pode se tornar. Segundo passo, liberte-se do grilhão. O que é grilhão? Grilhão é tipo uma corrente pesada. Então imagina que você desenvolve uma visão que você quer ser um corredor. Você pode ser quem você for. Se tiver uma corrente pesada amarrada em você, você nunca vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Porque tem algo te segurando. Então antes de você... Por isso, classe trabalhadora. Como diria o famoso profeta barbudo do século XIX, junto aos trabalhadores. O que nos prende, minha gente, a não ser os grilhões? Proletários do mundo, trabalhadores, trabalhadoras do mundo, univos, pois não há nada que nos prenda, a não ser os grilhões. Grilhões postos por um tipo de trabalho de exploração que nos coloca como uma peça, mera peça de uma engrenagem social que é voltada não para atender às necessidades desses seres vivos que produzem e consomem, senão atingir o objetivo de produzir, aumentar e multiplicar o capital que apenas beneficia um punhado de gente que acaba decidindo sobre a vida de todos os demais quando jogam os investimentos para cá e para cá de acordo com seus interesses, e dane-se se isso faz você perder seu emprego, perder sua casa, destrói o planeta ou não. Afinal, eles estão atrás do seu interesse, encontram um lucro, cumprem o seu objetivo e nós nos lascamos. E o que nos prende é isso. O que temos a perder? Nada, além dos grilhões. Bem-vindos, comunistas, comunistas e comunistas desse país. Desenvolver essa visão e seguir até lá, você precisa se libertar do grilhão. E o que significa isso no Brasil? Significa quitar suas dívidas. 88% do brasileiro... Não, significa se livrar do capitalismo. Obrigado pela consciência de classe, primo rico. É endividado, então não dá pra você seguir adiante enquanto você não quitar suas dívidas. Tudo bem que a visão, ela muitas vezes vai te dar um combustível pra você fazer mais sacrifícios. Então quando você treina todo dia, você tá fazendo algo pra você se tornar especial. Você vai ser separado da maioria das pessoas de fato. A maioria das pessoas vão ter um corpo X, você vai ter um corpo Y. Você está se alimentando diferente da maioria, você vai ser separado, você vai ser único, vai ser especial nessa área. Se você faz a mesma coisa... Eu tenho uma dica pra vocês. Se vocês quiserem correr, fazer exercício, se alimentar, melhorar a qualidade da sua vida, faça isso pra você se sentir bem. Não porque você está competindo com os outros para se sentir melhor que os demais. Inclusive, a gente poderia ser mais solidário, mais camarada e se ajudar a diminuir a carga de trabalho de todo mundo para que todo mundo pudesse aí trabalhar mais gostoso, cuidar da própria vida, ter tempo para cuidar da saúde, ter uma alimentação mais qualificada, né? Porque assim, mesmo se alimentar bem, depende de dinheiro nesse mundo capitalista. Ainda que o Brasil produza não sei quanto de produto agrícola para atender o mundo inteiro, o maior exportador de produtos agrícolas para o mundo, a gente continua tendo que comer macarrão com salsicha. E isso não é saudável. É de pão com ovo, com pão com ovo. E aí lasca, né? Então, vamos fazer essas paradas, mas é pra melhorar a vida mesmo, melhorar a qualidade de vida. Não pra que a gente tá em competição, pra ver quem é mais legal, quem tem o braço mais forte, quem tem o corpinho mais sarado, pra ver quem se destaca. Pô, que mentalidade safada, hein? No trabalho, você vai ser especial no trabalho. Se você faz a mesma coisa na fé, você vai ter mais fé, você vai ter mais entendimento. O sacrifício, ele é importante. Só que muitas vezes o combustível do sacrifício é ter uma visão. É ter uma visão e aí depois você consegue desenvolver esse sacrifício para que você seja separado, único e especial. Terceiro. Você pode ser sacrificado, inclusive, para aquele touro que tá ali atrás no cenário, que é um símbolo dos investidores, né? Da Bolsa de Valores, essa parada toda. Sacrificando a vida dos seres humanos pelo capital. Muito bacana, muito bonito. O passo é, você precisa encontrar algo prolífico. O que é algo prolífico? Então, prolífico é dividido em duas partes. Prole, ele vem de prole e fruto. O fico vem de fazer e produzir. Ou seja, prolífico é a capacidade de fazer, de gerar abundância, algo em escala. Se você for puxar tudo que é princípio, sabedoria milenar, histórias antigas, tudo tende à abundância. Sabe o que é prole? É aquilo que você produz o seu fruto. E o único fruto que nós temos enquanto proletariado é a nossa prole, nossos filhos e nossas filhas. Não como posse, inclusive.
apesar da sociedade burguesa nos colocar como donos de algo. Senão que, para o proletário, para a proletária, o que nos resta são laços familiares e a constituição do nosso núcleo pequenininho com filhos e filhas, afinal somos despossuídos das condições de reproduzir as nossas vidas. Nós não temos acesso aos meios que garantem a nossa vida. Não temos acesso aos meios de produção, inclusive, que fazem o necessário para que a sociedade se mantenha. Isolados, alienados, perdidos, separados de tudo isso, o que nos resta é vender o nosso corpinho para conseguir um salário que talvez seja trocado pelos meios de subsistência. E talvez os meios de subsistência também para os nossos filhos e filhas, pois são incapazes de produzir aquilo que é necessário para eles poderem sobreviver. Só resta aos proletários viverem em função de sua prole. E ser prolífico, nesse caso, é tentar fazer de tudo para sobreviver. Diferente de quem tem acesso a recursos e aos meios de produção, que pode decidir sobre a vida de todos os demais e que não são proletários. Afinal, eles têm muito mais do que apenas o objetivo de garantir que a prole continue. Muito obrigado mais uma vez pela consciência de classe que você está possibilitando para a gente, querido camarada ocupado por um boné de uma casa de construção. Se a gente vai contra isso de alguma forma, a gente vai ter o oposto da abundância, seja na área financeira, seja na área do amor, ou seja na área dos negócios. Tanto faz. Então, o caminho natural é você buscar um solo fértil, algo que vai gerar abundância. Por exemplo, eu sou um professor, e aí eu vou dar aula numa sala de aula. É algo nobre? É muito nobre. Eu posso impactar muitas vidas? Posso mudar muitas vidas. Posso, inclusive, fazer com que um desses meus alunos seja o próximo Albert Einstein, né? Ou alguém que vai transformar o planeta. Mas eu tenho pouca escala. Eu tenho uma limitação ali numa sala de aula. Eu sou um personal trainer. Nossa, eu posso treinar o próximo Cibam. Quem mais? Ramondino, Fê Franco. Tem um Kaique bombando aí, sabia? Kaique Pro. Não é você não. Tem o Kaique Pro, você é o Kaique Noob. Tem o primo aí. Primo, tá chegando, primo. Segura o primo. Olha o primo chegando, Kaique. Você pode ser... Vocês devem ser a sério mesmo. O maluco tendo quase 7 milhões de pessoas seguindo isso aí. Ah, não. Nessas horas, minha esperança com a humanidade morre. Ela... Não dá. De todo jeito. Era para ser um vídeo sobre como se aposentar em 7 anos. E até agora, em 6 minutos e 2 segundos de vídeo do Gimo, nada, absolutamente nada, que nos dê algum insumo para a gente poder fazer esse tipo de planejamento, de discussão, de cuidado a respeito de aposentadoria. Parar de trabalhar. Nada. Você pode ser um excelente professor, mas sua escala é pequena. O cara só consegue pensar as coisas de maneira individual para obtenção de lucro. Nunca de planejamento social. Não faz um mínimo de crítica de gente. Será que não é imbecil a gente tratar todas as profissões sobre essa dinâmica de mercado e de competição? Será que não é uma burrice? Não passa por esse cérebro. Não passa por esse espaço entre duas orelhas. Você é um personal trainer incrível. Cara, você tem 1 hora exclusiva para uma única pessoa. Então o seu ganho ele é muito limitado. Tem um teto, entendeu? Aí você é um barbeiro. Nossa, você pode ser um barbeiro incrível. Você pode fazer a barba do... Quem tem uma barba maneira? O Piangers tem uma barba maneira. Você vai fazer a barba do Piangers ali. É ali, entendeu? Você vai ter 1 hora só para ele. Então é difícil você escalar mais, né? Para você ganhar mais, sua hora vai ter que ser muito valorizada. Então, o terceiro passo é você precisa encontrar uma área onde você possa fazer algo escalável. Algo que seja mais abundante. Foi o que eu fiz, por exemplo. Muitas pessoas pensam que montanhismo é escalável. Enriqueci na internet, porque você deve ter me conhecido assim. Mas eu enriqueci fora da internet quando encontrei algo prolífico. Então, quando eu comecei como assessor de investimentos e eu era um barman. E então... Será assessor e barman. As duas coisas. Só para saber.
trabalhava de madrugada, final de semana. Além de ficar muito cansado, eu tinha um ganho limitado por hora. Eu ganhava por noite, na verdade. E aí, quando eu comecei meu trabalho como assessor de investimentos, eu ganhava R$ 232 por mês. É muito pouco. E aí, As notícias aqui do jornal é de quando você ganhava 230 e poucos reais. Por quê? Pra você chegar nessa função, é a dúvida que eu tenho. Se você conhecer a história do camarada, você coloca aqui na descrição do vídeo, tá? Você fez faculdade? A faculdade era particular? Quem pagava e como pagava? Joguei. Só pra eu saber. na época, mais pra frente, quando eu me desenvolvi mais, eu cheguei a trabalhar mais de 16 horas por dia, muitas vezes. E nessa época, eu fazia mais de 6 reuniões por dia com um cliente em São Paulo inteira. E aí, anos depois, eu tava ganhando mais ou menos R$ 30 mil por mês, que já era um salário muito maior. Por quê? Porque eu tinha encontrado algo que era abundante. Eu tinha um cliente, e esse cliente, se ele tivesse muito dinheiro, eu poderia ganhar muito dinheiro com ele. E o dinheiro dele não parava de render, e eu não parava de ganhar dinheiro. E aí, esse cliente me indicava outros clientes, que aumentavam minha carteira de cliente. Aí, se eu não conseguia mais atender o número de clientes que eu tinha, eu poderia contratar algum outro assessor de investimentos, e aí minha carreira foi aumentando. Então isso aconteceu por duas coisas. Primeiro, eu encontrei um trabalho prolífico, que me gerava frutos, mais escala, e porque eu trabalhei mais do que os outros, incansavelmente. Então, maluco, essa frase acho melhor você tomar cuidado. Vamos pegar por média de hora trabalhada na galera que faz dupla ou tripla jornada e vamos comparar com essas não sei quantas horinhas lá do auxiliar de sei lá o que lá de investimento. E o tipo de trabalho, tá? Qualificação do trabalho. O gasto de energia e de uso físico desse bagulho. Trabalhe muito que você vai ganhar. Não, meu amigo. Quem mais trabalha nesse país, mais se lasca e menos tem condição de viver e de sobreviver. Tá? E não é porque não encontrou algo que não seja escalável. É porque dentro da estrutura social, de divisão social do trabalho, não funciona assim. Mas tudo bem, porque você fez o disclaimerzinho lá no começo do vídeo, né? Não é pra todo mundo. Porque se o cara tá passando fome, não vai dar pra seguir a sua dica. então, se você encontra algo que gera escala, é prolífico, que você agrega valor aos seus clientes, você recebe uma parte desse valor. Olha que mágico. E eu vou mostrar em dados reais para você um pouco dessa lógica, do porquê no mercado financeiro você tem uma possibilidade de enriquecer muito. Como alguns já sabem, aqui no Grupo Prima a gente tem uma consultoria de investimentos. Essa consultoria de investimentos, ela tem consultores de investimentos. E hoje a gente tem 350 consultores de investimentos. Na média, os consultores de investimentos que trabalham há 2 anos, eles ganham aqui no Grupo Primo R$15 mil, 137 por mês. Então, um pequeno disclaimer, né? Tem gente que ganha muito mais que isso, tem gente que ganha menos do que isso. O que a gente fez? A gente excluiu desses 350 consultores que a gente tem consultores que trabalham part-time, ou seja, tem o trabalho, tem consultores que são full-time, ou seja, participam de todas as reuniões, estão aqui todos os dias e trabalham todo dia. Esses daqui que trabalham todos os dias tem essa média. A gente excluiu da conta os part-time porque não faria sentido. Então, olha só, quem tá trabalhando 3 meses ganha 1.650, quem tá trabalhando 12 meses ganha 4.900, 18 meses 11.817, 2 anos 15.137. No meu caso particular, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro em 2010 e 7 anos depois, em 2016, eu alcancei a minha liberdade financeira porque eu encontrei um trabalho prolífico. Olha que interessante. E aí, pelo que eu tô entendendo desse grande arco de apresentação dos consultores aí da Primo Enterprise, a dica para você se aposentar em 7 anos é entrar pro mercado de investimentos mandando CV pros caras. Você trabalhar ali como consultor com eles. Tá precisando de funcionário? Tá precisando explorar o trabalho da galera, primo? Caralho. depois disso, você precisa ir para o próximo passo, que é o passo 4, que é tornar o prolífico infactível. O que é tornar o prolífico infactível? É você fazer conta, é pé no chão. Então eu fiz simulações para mostrar, por exemplo, o que poderia acontecer caso você decida seguir o mesmo caminho que eu segui. Vamos supor que você se torna um consultor da Portfel, um consultor em qualquer lugar, um consultor de investimentos, tá? É claro que na Portfel é muito melhor, mas se você quiser se tornar um consultor em qualquer lugar. Mas já que você... Cara, ele realmente está precisando explorar o trabalho da galera, tá pedindo CV, ó. E com um poço de sabedoria, né? Se você seguir o meu caminho, em 7 anos trabalhando com investimentos, na empresa minha.
tem a mesma renda de um consultor médio da Portfel em 24 meses, em 2 anos, tá? Começou hoje, trabalhou 24 meses, você chegou nesse lugar. Depois disso, você já não tem um salto grande igual você teve até aqui, agora a sua carteira começa a crescer a 3% ao mês, que é muito factível, tá? Que é muito factível. Por quê? Se você tem uma carteira de clientes, vamos supor que você tem 100 milhões de reais de carteira de clientes, tá? Só o CDI no mês vai ser mais ou menos 1%. Como você cuida dos seus clientes, a carteira deles vai crescer mais ou menos 1%. É um pouco menos que isso, vai depender da época do CDI, mas ela cresce mais ou menos 1%. Só que aí você tem os clientes que ganham salário e trabalham e investem todo mês. Você também tem novos clientes que vêm e você tem mais gente que investe. Tem gente que vai aumentando esse bolo. Então, crescer a 3% ao mês é muito factível nessa área. Na verdade, é até conservador com 24 meses. E aí, vamos supor que no primeiro ano trabalhando como consultor de investimentos, você não guarda nada de dinheiro, porque afinal de contas você está começando. No segundo ano, você começa a guardar Afinal de contas, você tem que viver. 10% do que você ganha. No terceiro ano você guarda 20% do que você ganha. E no quarto ano você guarda 30% do que você ganha. E vamos supor que a partir do quinto ano você guarda 50% do que você ganha. Só que é o seguinte, no quinto ano você está ganhando muito bem. Vamos supor... Com certeza. Garantido. Entre para a Primus Enterprise. Supor que você invista o que você guarda uma taxa de 1% ao mês, eventualmente. Então, um patrimônio em 7 anos vai ser 1.419.000. E em 7 anos, você vai estar ganhando mais ou menos por mês 89 mil reais do seu trabalho, que não tem a ver com o seu investimento. O que aconteceria aqui, então? Imagina um consultor. Um consultor com 84 meses vai ter mais ou menos um repasse de 89 mil reais por mês e um patrimônio pessoal de 1.419.000 por mês. Essa é uma forma, então, de você chegar no seu objetivo. Ah, mas Thiago, eu acho muito puxado. Tá bom. Então às vezes não é 7 anos, às vezes é 9 anos. Ah, mas é muito puxado. Tá bom, às vezes pode ser 10 anos, pode ser 15 anos. Ainda assim vai estar muito na frente de qualquer desenho no Brasil. Também eu diria que dá para ser em menos de 7 anos. Isso acontece. Eu atingi em 7 anos, sem toda essa ajuda, talvez você possa atingir em 5. Se você... Sem toda essa ajuda, o quê? Conversa, tio. De verdade, se vocês conhecerem a história do camarada, não esquece de colocar aqui no comentário, porque eu pressuponho, posso estar muito equivocado, que ele fez faculdade particular e foi encaminhado para a área de investimentos, provavelmente com algum contatinho. For excepcional. Isso é um caminho que é possível de ser seguido. E é o seguinte, né? Você tem tantos outros caminhos, né? Mas que eu acho particularmente que eles podem demorar mais, né? Então, você vai se tornar um advogado. Nossa, advogado é incrível, ganha bem, é muito inteligente, tem uma vida digna e tal. Só que assim, só pra você se tornar advogado, OAB e o caramba, às vezes vai de 4 anos até 6 anos, 7 anos, dependendo do que acontecer no meio do caminho aqui. Aí você tem um engenheiro. Até o... Cara, isso é completamente desconhecer a realidade brasileira. O Brasil é um dos países, se não o país, que mais produz pessoas formadas em direito. Sabia disso? Pois é, não sei quantos mil lá por ano, eu não lembro o dado de cabeça, mas tem curso pra caceta de advogado. E muita gente que vai se formando e fazendo direito. E desse grupo imenso, uma porcentagem bem pequenininha pega o OAB. Em geral, pessoas, inclusive, que já vêm tradicionalmente de famílias que também estão ligadas aí ao direito, de classe média, pode estudar e se preparar só para isso, faz a OAB, pipipi, popopó, e aí vai formando as castas dos advogados, né, que a gente tem grandes famílias e corporações tradicionais, e o pessoal vai se inserindo nessa dinâmica. E aí essa fala abstrata sobre os advogados revela a mesma dinâmica de percepção de uma classe média que está completamente fora da realidade, ou seja, que está muito apegada à sua visão de mundo, que só existe dentro de sua própria cabeça, para o negócio do investidor. Provavelmente vai falar de engenheiro aqui, vai fazer a mesma reprodução mágica do engenheiro, sem considerar que muita gente que se formou em engenharia hoje faz Uber. Virou até piada, em stand-up é muito comum esse gatilho ser utilizado. Porque virou um padrão. Porque não é isso, cara. Dentro dessa dinâmica sem planejamento, sem cuidado, sem qualificação efetiva da massa trabalhadora, sem organizar a divisão social do trabalho simplesmente em torno de lucro, todo mundo competindo com todo mundo, a maioria se lasca e a maioria perde, inclusive, os investimentos feitos no seu processo de formação. Quem pode ter? Porque a massa mesmo nem tem a possibilidade de investir em sua formação ou de investir na formação e na qualificação de sua prole. Mas na cabeça ideológica dessa classe média que só tem sua visão de mundinho bem pequenininha, tudo faz sentido. Também, né? Parafraseando mais uma vez, Renan de Almeida, o grande intelectual do automobilismo alternativo brasileiro,
faz sentido. Se você é de classe média, faz sentido tudo isso daí, porque você de classe média, você é burro. O próprio médico que tem um baita salário, poxa, também é difícil de você chegar lá em 7 anos ou em 10 anos. Então, é difícil sim você enriquecer, especialmente se você seguir o caminho tradicional, né? Se for pegar advogado, você tem 2 milhões de advogados no Brasil. Se for pegar consultor de investimentos, tem 2 mil. Deve ter mais ou menos 50 mil profissionais de investimentos que cuidam de investidores. Você tem 2 milhões de advogados. Você tem essa... Sim, e por que tem? Quais são os processos históricos e quais são as dinâmicas sociais que fazem com que isso aconteça? Que tem uma produção em massa de advogados nesse país e uma falta de planejamento da educação. Por exemplo, boa parte dos cursos que vão formando essas massas de advogados são de universidades particulares, que ofertam de acordo, entre muitas aspas, com as demandas, e não com um planejamento de um projeto nacional, por exemplo, em que a gente vai inserindo e qualificando os trabalhadores para que tenham uma melhor qualidade de vida e ajudem a aumentar toda a nossa riqueza nacionalmente produzida. Dá para planejar. Mas não, vamos fingir que tudo isso aí é viagem. O que importa é a gente ficar competindo no mercado ou competindo na vida cotidiana, né? Você fazer academia para ser mais bonito que o outro. Essa lógica da oferta e demanda. Aliás, fica aqui um convite antes de ir para o passo 5. Se você quer trabalhar no mercado financeiro, eu estou preparando uma aula magna entre o dia 26/2 e 6/3, que vai te contar exatamente no detalhe o plano que eu usei e que você também pode usar para eventualmente começar a trabalhar no mercado financeiro e talvez começar essa jornada que eu acabei de apresentar, só que, nossa, num grau de detalhamento muito maior. Você pode também fazer os meus cursos, que valem muito mais a pena. Não vão garantir que você tenha uma maior qualificação para o mercado de trabalho, não vão garantir que você enriqueça, eu não prometo aposentadoria em 7 anos, mas eu prometo muita consciência de classes, muito conteúdo qualificado, muita análise crítica da realidade social e distribuição de ferramentas fundamentais para que você faça uma boa interpretação do seu mundo e do mundo que a gente está vivendo. Compreender evangélicos e política no Brasil, aprender e saber como Marx desenvolveu sua crítica da religião e como isso se articula a sua crítica da economia política. Tem os 2 módulos, 1 e 2 de Marx e religião. Leitura comunitária da Bíblia, né, que é uma parada que eu gosto bastante de distribuir para que as pessoas possam ler e trabalhar com recursos básicos e critérios comuns, uma leitura popular do texto bíblico, de maneira crítica, tomando cada vez mais consciência sobre o texto e recursos para que possa fazer a sua interpretação junto com seus irmãos, suas irmãs de fé, ou mesmo você que não tem fé, para a sua leitura crítica. São ferramentas fundamentais. Além de outras coisinhas que a gente vai produzindo por lá. Então, assim, pode não fazer você enriquecer, mas tem muito valor. Então vai ter um plano para você. Se você quiser participar dessa jornada, que é gratuita, clica no link da descrição para você se inscrever, tá? E aí eu espero você na nossa aula magna. E aí o passo 5 é a multiplicação. Então somente até o passo 4, você conseguiria eventualmente atingir o seu primeiro milhão, na verdade mais do que isso, em 7 anos. Mas se você quer uma vida mais abundante, com mais grana, você provavelmente vai precisar de mais do que isso, tá? Essa é a realidade. 1 milhão, faz tempo que 1 milhão não é mais 1 milhão. Perdeu o valor completamente, o real já perdeu, sei lá, 90% do seu valor. A inflação comendo solta. Você vai precisar de muito mais dinheiro que isso. Em especial se você quiser uma família grande, dar boa educação para todo mundo, segurança. É uma loucura hoje. Assim. E eu sei que você... imagina, né? Quem que tem família grande? Quem que vai ficar planejando isso? Não, hoje em dia, só quem tem 1 milhão mesmo. Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão para poder fazer essas coisas. Senão é perda de investimento, perda de dinheiro, de capital humano. Você quer se aposentar mais rápido, quer lucrar mais, quer tudo mais rápido. Vamos supor, então, que a sua renda, ela pare de crescer no ano 7. Ou seja, você não ganha mais, o que é impossível, tá? Mas vamos supor que a sua renda não aumente mais. Você tá ganhando seus 89 mil e é isso, acabou, ponto. Você fala, não quero mais prospectar cliente, não quero mais abrir cliente, vou ficar aqui paradinho, aqui, ó, só cuidando dos meus clientes aqui hoje. Só que você continua investindo. Há uma rentabilidade de mais ou menos 1% ao mês. O que vai acontecer com o seu patrimônio? Em 10 anos, você teria 4 milhões de reais de patrimônio. Caraca. Em 15 anos, você teria 10 milhões de reais. Em 20 anos, você teria 23 milhões de reais. Em 25 anos, você teria 46 milhões de reais. Em 30 anos, você teria 87 milhões de reais. Parece até brincadeira falando isso, né? Mas aqui vai um conselho pra você. Não fique rico só pelo ficar rico. Fique rico para fazer algo com o dinheiro. Não utilize o dinheiro como uma ponte e olha, sua vida vai ser muito melhor. É isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo e... Ah, não. Ah, não.
O vídeo inteiro é pra você ficar rico, pra se aposentar, pra não sei o que, pra ganhar mais, lucrar mais, pra fazer mais, até academia pra você ser mais, na igreja pra você ser mais, ter relação afetiva pra você ser mais e mais e mais, e você de repente, mas não é pra ser rico não, isso é pra fazer algo importante. Tipo, vender curso e dizendo para as pessoas que elas vão ficar milionárias. Eu fico imaginando quantas pessoas já não compraram o curso, quantas pessoas já não fizeram esse monte de coisa. Eu não tô vendo aumentar o número de milionários no Brasil assim, não. Ao contrário. Não tô vendo diminuir a desigualdade, porque tá aumentando o número de pessoas que estão conseguindo acessar essa mágica desses valores que garantem com que você se aposente em apenas 7 anos, começando do zero. Totalmente do zero. Não. Tem que ser muito ponto pra cair no bagulho desse. Com todo respeito a você que já caiu. Mas vamos lá, né? Trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. E antes disso, não, perdão. Volta. Aulinha importante aqui. Presta atenção. O vídeo era pra dizer como você se aposentar em 7 anos, começando do zero. Exigiria uma resposta clara, objetiva e uma construção. E o que nós tivemos foram vários desvios, falando sobre assuntos aleatórios, sem nenhuma explicação, causalidade, nenhuma estrutura básica, para no final dizer, entre para um mundo de investimentos. Inclusive, na minha empresa, dá para você seguir sua carreira. Vem trabalhar com a gente. Vem fazer meu curso. O segredo para se aposentar em 7 anos é ir trabalhar na Primus Enterprises. Ajudar aí a fazer um pé de meia legal pro filho da nossa tia rica. Então, boa. É muita malandragem, burrice ou um alcaratismo, já não sei. Mas não dá, né? Não dá, gente. Na real, não dá. Agora sim, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final, tamo junto. Um abraço.